Tudo bem com vocês? Estamos na nossa quinta aula de História, mas antes dos procedimentos, passar o álcool em gel na mão. Como sempre que vocês cansam de ver no vídeo, eu me enrolando para colocar a máscara no plástico. O tema da nossa aula de hoje será saúde e trabalho. Tema importante que toma conta dos noticiários, das discussões na internet. E nesse tempo de pandemia, vimos o quanto ele é importante. A saúde está relacionada às políticas públicas adotadas pelo Estado e se elas são efetivas ou não, ou como elas são recebidas pela população a fim de direcionar a saúde coletiva. Também observamos o quanto a sociedade valoriza ou não a questão da ciência médica. Uma coisa é certa, precisamos da mente e do corpo sadios para trabalhar, viver, relacionar, amar, cuidar dos nossos entes queridos. O nosso recorte histórico de hoje traremos alguns pontos referentes ao Brasil da República Velha, levantando questionamentos para os dias atuais. E também teremos como enfoque a questão da segurança no trabalho, que tem uma relação direta com a saúde. Então vamos aprofundar a discussão. A primeira parte de nossa aula discutiremos sobre as políticas públicas de saúde e a relação delas com a organização da sociedade. E sobre isso, trago um exemplo importante na nossa história. Já ouviram falar da revolta da vacina? Sei que muita gente morre de medo de vacina, porque dói muito, mas sabemos da importância delas para a nossa saúde, para erradicar doenças, evitar epidemias e pandemias. E as vacinas são feitas sob diversos critérios de pesquisa científica, e elas são exemplos da evolução da ciência médica ao longo dos anos. Se você está com as vacinas atrasadas, vá ao posto de saúde mais próximo de sua casa e ponha tudo em dia. Eu mesmo fui tomar uma vacina de sarampo e tinha mais uma atrasada e tive que tomar a vacina, meus dois braços ficaram doendo, fiquei com medo porque eu tenho medo de injeção, mas depois está tudo de boa. Os meus braços pararam de doer, eu já estou melhor. Então, gente, voltando agora para a revolta da vacina, depois de dicas importantes de saúde. Temos que entender um pouco sobre a organização política do Brasil na época da Velha República. República essa que vai de 1889 a 1930, estão lembrados? Essa república procurava, em seu discurso, modernizar e industrializar o Brasil. E em 1902, com a eleição do presidente Rodrigo Alves, um novo item foi adicionado a essa questão de modernização republicana, a higienização. Essa higienização era posta como para combater as doenças e também uma higienização social da capital federal naquele momento. E quem era a capital federal naquele momento? Era a cidade do Rio de Janeiro, Brasília não existia ainda. Para Rodrigues Alves e seus partidários, a capital federal necessitava de uma ampla reforma, com requintes de civilização europeia, seguindo o modelo de Paris. Porque Paris era o símbolo de modernidade, civilização, cultura, conhecimento, a ponto de nossa elite se vestir como a elite francesa, utilizando até de expressões francesas parisienses para cumprimentos, tais como Vive la France. Para tal empreitada modernizadora e civilizatória, o engenheiro e também prefeito da capital federal, Pereira Passos, comandou, entre aspas, essa tarefa de embelezar a cidade. Pelo menos na sua região central, ou seja, fazer ali uma reforma urbana. A área central do Rio de Janeiro, naquele momento, era habitada por diversos trabalhadores, que viviam em cortiços, em condições péssimas de moradia e higiene, convivendo com a pobreza e a miséria e com o descaso do poder público. Aí você pode me perguntar, professor, o governo construiu então casas decentes para eles? O governo investiu na higiene pública? Professor, o governo deu assistência a essas pessoas? Não. Ele fez, na verdade, o mais fácil e o mais trágico. Expulsou as pessoas dos cortiços, deixando mais de 14 mil pessoas desabrigadas para ali construir a Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco. Vamos para uns slides sobre essas avenidas. E também um slide comparativo entre a cidade de Paris e essa cidade do Rio de Janeiro. O primeiro slide mostra a Avenida Central no Rio de Janeiro, já construída. Observe a parte de arquitetura, a organização dela. Agora vamos para o segundo slide, que traz uma comparação entre Paris e Rio de Janeiro nesse momento. Paris posta como modelo urbanístico para a cidade do Rio de Janeiro. A Avenida Champs-Élysées em 1900, percebam ela, e aqui a Avenida Central, já a Avenida Rio Branco, na década de 1920. A cidade de Paris, modelo de civilização, progresso, cultura e educação, era o exemplo que eles queriam seguir.
principalmente na sua parte de construção de avenida, de arborização da cidade, na extensão das avenidas, e também não somente nisso, mas na construção de teatros, bibliotecas nacionais, praças. Então foi o exemplo modernizador que o governo Rodrigues Alves e também o governo Pereira Passos, da Prefeitura do Rio de Janeiro, utilizaram para, entre aspas, colocar uma civilização na capital federal. E, progressivamente, eles imaginavam levar isso para todo o Brasil. Mas isso foi feito, que vocês verão comigo agora, de uma maneira bem justa. Observe essas fotografias, essa semelhança entre as avenidas. Claro, a Avenida Rio Branco copiando a Avenida Champs-Élysées, em Paris. E o que eles fizeram, então, para tirar essas pessoas de lá? Fizeram uma chamada política, uma campanha que os funcionários da prefeitura faziam, chamado bota abaixo. Que expressão é essa, professor? Porque para derrubar as casas e os cortiços das pessoas, eles diziam bota abaixo, então virou uma expressão. E eu quero mostrar outro slide para vocês sobre essa questão. O bota abaixo. Os funcionários da prefeitura iam lá para fazer inspeção e derrubar as casas, os cortiços e expulsar essas pessoas da região que serviria o quê? Essa região serviria para quê mesmo, professor? Para ser um exemplo de civilização do Brasil para o mundo. Para mostrar que o Brasil estava se desenvolvendo. Então, lá nessa região, não poderiam andar pessoas pobres. Pessoas que, entre aspas, eram colocadas como feias, como diferentes da civilização. Eles queriam uma beleza europeia na cidade do Rio de Janeiro. Então, não era somente necessário fazer uma avenida central. Tinha que expulsar essas pessoas também que poderiam, na visão do momento, poluir a imagem que o governo queria transmitir para os demais países de desenvolvimento da sociedade brasileira. Então aqui, a abertura da Avenida Central, atual Rio Branco, à esquerda o Morro do Castelo, demolido para a construção da obra, ou para a conclusão da obra. Ou seja, os cortiços, as casas que haviam aqui foram demolidas e as pessoas expulsas. Isso é ruim, porque não teve projetos habitacionais ou mesmo uma compensação financeira para essas pessoas. Mostrando para a gente quanto essa modernização e o processo civilizatório do Brasil republicano era excludente, autoritário e antidemocrático. Os moradores desabrigados foram para os morros e para as periferias, construindo suas casas de forma precária, vivendo com esgoto a céu aberto, água contaminada, ou seja, uma péssima qualidade de vida, intensificada ora pelo desemprego, ora pela exploração máxima do trabalhador nas fábricas e todo tipo de violência em uma sociedade tão desigual. Isso afetava diretamente a saúde das pessoas, principalmente dos mais pobres. Doenças como a febre amarela, a varíola, por exemplo, matavam muitas pessoas. Ou seja, o mesmo Brasil que em sua capital federal, em 7 de setembro de 1904, inaugurava a Avenida Central como símbolo de progresso e de civilização, era o mesmo Brasil que convivia com a indiferença em relação aos pobres. Brasil este que convivia com as doenças, epidemias, e que grande parte da sua população vivia sob péssimas condições de vida e de saúde. Professor, mas as epidemias de varíola, febre amarela, matavam muitas pessoas, né? O que o governo fez, então, para conter essas doenças? Vamos ver o que o governo fez. Uma dessas medidas foi eliminar ou tentar diminuir a quantidade de lixo nas ruas da capital federal. Por quê? Pois a acumulação de lixo, somada à questão do esgoto a céu aberto, contribuía bastante para a proliferação de insetos, mosquitos, transmissores de doenças, como a febre amarela, sem falar na imensa população de ratos e a peste bubônica. Todo esse lixo acumulado contribuía também para a transmissão da varíola por via respiratória. Então, o que o governo fez? Para conter os ratos, o governo prometia uma compensação financeira ou um prêmio para quem caçasse os ratos criminosos e entregasse os roedores humilhantes para as autoridades. Tal medida gerou um verdadeiro aumento da população dos ratos. Por quê? Porque muitas pessoas passaram a criar ratos em sua casa para fraudar as premiações. Virou uma prática de renda extra e também de doenças extras, né? E a ponto do governo ter que suspender a caça aos ratos para evitar mais fraudes. Outra medida do governo foi nomear o médico sanitarista Oswaldo Cruz como diretor-geral da saúde pública para desenvolver estratégias de enfrentamento a essas epidemias. E uma das soluções apresentadas por ele foi a vacinação das pessoas. Gente, as vacinas eram efetivas naquele momento. Só para vocês verem um pouquinho, quero mostrar a pessoa do Oswaldo Cruz para vocês. Oswaldo Cruz, em 1903, acervo da casa de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz foi um importante médico, biólogo, um importante cientista brasileiro, sul-americano e até mesmo mundial. Ele desenvolveu importantes estudos sobre as doenças de clima tropical,
e como combatê-las. Então, ele foi um dos brasileiros mais importantes na área científica de nível nacional, internacional, na verdade, mundial. Ele foi muito importante, mas nesse momento de convulsão social, ele vai ser uma das principais personagens políticas e sanitárias criticadas naquele momento. Vocês vão entender o porquê. Por que, professor, ele foi criticado? Porque essa questão da vacinação, não houve uma política pública sobre a importância da vacina. Não teve a conscientização social. Não tiveram as campanhas de vacinação. Logo para efetuar tal medida, foi aprovada, sob diversos protestos, a Lei da Vacinação Obrigatória contra a Varíola, em 1904. Isso foi o estopim de uma das principais revoltas e conflitos políticos da história de nosso país. Pensa comigo. As pessoas não tinham informações sobre as vacinas. Se hoje muita gente ignora os conhecimentos científicos e médicos, imagina numa época que grande parte da população mal sabia ler e escrever. E o governo sempre agindo de forma autoritária, querendo impor à força a vacina nas pessoas. Ou seja, por mais que a vacina fosse importante, era mais um exemplo da arbitrariedade do governo contra a população. E mostrava como um país, um Brasil, com profundas desigualdades sociais e econômicas e também educacionais. Imagina, você é expulso da sua casa, não tem assistência social, vai morar em um local sem a devida qualidade de vida. Você mora longe do seu trabalho, ou você está desempregado, sem uma perspectiva de vida, sem a devida qualificação aos novos empregos nas fábricas. E se você tem emprego, corre o risco de ser demitido a qualquer momento, sofrendo pressão no trabalho, para desempenhar sua função até por mais de 16 horas por dia, sem a devida proteção contra acidentes no trabalho, correndo o risco de contaminar dentro desse ambiente de trabalho. O seu salário mal dá para comprar comida, você não ganha o suficiente para sobreviver. Aí chega do nada o funcionário da prefeitura em sua casa e te dá uma injeção sem explicar o porquê daquilo. E se você negar a tomar essa vacina, você poderia ser preso, perder seu emprego ou, no mínimo, ser multado. Pensa, você não vai se revoltar? E é nesse ambiente de convulsão, de efervescência social, a vacinação obrigatória serviu para a revolta popular. E essa revolta teve implicações políticas também. Um exemplo disso é a crítica dos liberais positivistas contra a vacinação obrigatória, entendendo que ela ia contra o princípio de liberdade individual. As revoltas ocorreram principalmente entre os dias 10 a 16 de novembro de 1904, ocasionando uma guerra civil no Rio de Janeiro. Os rebeldes com caos atacaram bondes, enfrentaram a polícia, utilizando de pau, pedras e pedaços de ferro, entre outras formas de se manifestar. Além de se manifestarem perto do Palácio do Catete, a casa presidencial na época, contra a vacinação obrigatória e contra a violência do governo em relação às pessoas. Vale ressaltar que essa revolta tinha um apoio também militar. Vários rebeldes dentro da ala militar apoiaram o movimento e lutaram contra as tropas do governo. Eu quero mostrar uma charge, viu gente? Não é sarge não, charge, que mostra bem essa questão da guerra civil no Rio de Janeiro sobre a revolta da vacina. Vamos lá. A charge, ela traz conteúdo político, sim, mas ela traz de forma crítica utilizando o humor e a sátira. Então eles tratam da questão da vacina, mas de uma forma bem humorística. E a revista O Malha era uma das principais revistas ou periódicos ou jornais daquele momento que utilizava muito da charge para a comunicação política. Por quê, professor? Porque grande parte da sociedade não sabia ler ou escrever. Então, para ter essa comunicação ampla, era necessário utilizar o quê? As imagens. Lembrando que essa imagem, essa charge, eu já usei em algumas atividades. Vários professores usam e continuarão a utilizar em várias provas. Charge da revista O Malho, Napoleão da Seringa e Lanceta, em 29 de outubro de 1904. Você, peraí, professor, mas essa charge foi feita antes? Sim, porque a questão social e política era tão forte que já se previa que ia ter essa revolta. E aqui, ó, em cima do tubinho de vacina, não é um cachorrinho, nem é um cavalo, é a vacina, estava quem comandando aqui? O Oswaldo Cruz. Cerceado ou cercado dos fiscais da prefeitura, da polícia da época, obrigando o quê? Segundo a imagem, as pessoas a vacinarem, mas elas não estavam aceitando isso de boa. Pela imagem, mostra de tacando panela, pegando bule, todo mundo, que seja, teve um enfrentamento. E foi isso mesmo, uma profecia, entre aspas, que em menos de um mês ocorreu na capital federal. Então, uma simples charge, um simples desenho, tem muito a nos oferecer para o conhecimento histórico e político de uma época.
É evidente que o uso das Forças Armadas, a maioria das Forças Armadas estava do lado do governo, serviu para conter a revolta, a ponto de bairros operários serem bombardeados pela Marinha. Então, com o enfraquecimento do movimento, a revolta foi controlada. E ocorreram centenas de prisões, deportações, os líderes do movimento eram mandados para o Acre, milhares de feridos e também mais de 30 mortos. A média foi 30, mas não tem um cálculo certo. E o governo, naquele momento, suspendeu a obrigatoriedade da vacinação, até que tudo estivesse sob controle. Mas tudo isso foi ruim. O autoritarismo do governo, as mazelas sociais, a incompreensão dos diversos setores sociais e políticos sobre a importância da vacina, tudo isso contribuiu para mais e mais contaminações e morte. E naquela época também, gente, havia as chamadas fake news. Claro, esse termo é um termo que utilizamos hoje. Viu? Preste bastante atenção, estudantes. Havia muita fake news sobre as vacinas. O imaginário popular e político era fértil em produzir teorias conspiratórias sobre a vacina. Tipo os Illuminatis hoje. Imaginário este desde os políticos negacionistas aos mais paupérrimos da sociedade. Pensamentos como, a ponto de achar que a vacina ia matar um monte de gente, para reduzir a população e sobrar só um pouquinho de gente, ou que a vacina podia deixar a pessoa louca, ou até mesmo com atitudes de animais, como você poderia ficar igual uma vaca. A desinformação e a mentira de mãos dadas com a proliferação das doenças, contribuindo tristemente para mais contaminações e mais mortes pela varíola. Em uma sociedade que era permeada de superstições políticas e religiosas e que tinha pouco conhecimento médico e científico. A erradicação da varíola no Rio de Janeiro aconteceu anos seguintes, principalmente entre os anos de 1907 e 1908, diante de uma nova onda de contaminação da doença, porém com uma maior adesão da sociedade em relação à vacina, por ter mais consciência e compreensão de sua importância. A erradicação mundial da varíola se deu no ano de 1980. É importante salientar que as questões de saúde, sejam elas de nível pessoal, familiar e de ordem pública, bem como fatores materiais e psicológicos, influenciam o mundo do trabalho. Tem relação com o mundo do trabalho. A pandemia do coronavírus nos mostra muito isso. É um exemplo disso. O desempenho, a produtividade no trabalho dependem muito da nossa saúde. Se você está doente, seja com uma gripe, lembrando que o Covid-19 não é uma gripezinha como se fala por aí, é algo muito sério, mas voltando à gripe, se você está com uma gripe, você já se sente desconfortável. Isso afeta o seu desempenho no trabalho. Outra questão importante também para o mundo do trabalho é a relação da saúde com a questão da segurança do trabalho. Como assim, professor? Que relação é essa? Se você trabalhar em um local que não há segurança quanto a acidentes, não havendo provimento dos chamados EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Aí você trabalha em locais insalubres, sem a devida proteção. Você põe a sua saúde em risco, como trabalhar em minas de carvão, manusear produtos químicos, como agrotóxicos, por exemplo. Tudo isso pode afetar e muito a sua saúde. Vejamos no próximo slide sobre os riscos do ambiente de trabalho e seus possíveis agentes causadores. Só peço uma coisa, não fiquem desesperados, amedrontados, ou também não achem que é bobeira, que é um exagero. Eu trago essas informações para termos consciência sobre a importância dos EPIs para a nossa saúde e para um trabalho mais seguro. Então vamos ler um pouco desses riscos, seus agentes causadores. Primeiro, risco de acidente. Qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa afetar sua integridade e seu bem-estar físico e psíquico. São exemplos de risco de acidentes: as máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico inadequado, armazenamento inadequado. Risco ergonômico: qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. São exemplos de risco ergonômico: levantamento de peso, ritmo de trabalho excessivo, monotonia, repetitividade e postura inadequada. Risco físico: considera-se agentes de risco físico as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, calor, frio, pressão, umidade,
radiações ionizantes e não ionizantes, vibração, etc. Risco químico. Consideram-se agentes de risco químico as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, na forma de poeiras, fumos, gases, neblinas, névoas ou vapores, ou que sejam pela natureza da atividade, de exposição, possam ter contato com o organismo ou ser absorvidos por ele através da pele ou por ingestão. O último fator, o último risco, risco biológico. Consideram-se agentes de risco biológico bactérias, vírus, fungos, parasitas, entre outros. Só para lembrar, essa tabelinha aqui, ela é do Instituto Fiocruz. Ela é um instituto científico e médico no Brasil que existe dando continuidade aos trabalhos do médico que comentamos há pouco, Oswaldo Cruz. E eu retirei esse gráfico, esse texto, na verdade, esses sobre os riscos do trabalho, dos cadernos do MEC sobre a EJA, que tem como título Segurança e Saúde no Trabalho. Vocês podem consultar a qualquer momento e vão ter muitas informações sobre esses temas, tanto no caderno da EJA e tanto no site da Fiocruz. Outro aspecto de importância é o relacionado às condições psicológicas e morais do trabalhador. O assédio moral no trabalho, as fortes exigências de produtividade, que muitas vezes ocasionam a dependência química, como o alcoolismo, que pode estar ligado de forma direta ou indireta ao trabalho. E até mesmo a obrigatoriedade de trabalhar doente para não perder a cesta básica do trabalho no final do mês. Muita gente passa por isso no trabalho. Ou para não perder o bônus, porque esse bônus ajuda muito na economia doméstica. Tudo isso influencia o mundo do trabalho, seja de forma direta ou indireta. E tem peso social considerável sobre as famílias, sobre a sociedade, e não somente nos aspectos econômicos da sociedade. Mas existem leis que protegem o trabalhador e determinam as responsabilidades dos patrões, do governo e dos próprios trabalhadores quanto à segurança e saúde no trabalho. E essas leis são resultados de anos e anos de luta dos movimentos sindicais, dos movimentos sociais e dos movimentos políticos feitos pelos próprios trabalhadores, em diversas épocas, em diversas gerações, a fim de combater a violência patronal, a exploração no ambiente do trabalho e promover mais justiça social e qualidade de vida. Claro, há muita coisa para melhorar. Ainda hoje há pessoas que são submetidas à violência física e à violência psicológica no ambiente do trabalho, a ponto de empresas e fazendas serem acusadas e punidas por ter e manter trabalho escravo. A consolidação das leis de trabalho, as CLTs em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, são exemplos de conquistas trabalhistas. E que essas conquistas sofreram alterações, modificações e modernizações ao longo dos diversos anos, sob diversos governos, diante de novas realidades no mundo do trabalho, como as novas tecnologias. Mas vamos discutir isso em outras aulas, e que gera também muitos conflitos entre trabalhadores, patrões e governos. A reforma trabalhista de 1917 é a prova disso. É necessário a informação e o conhecimento das leis e normas trabalhistas, em todos os seus aspectos, bem como as regras e as normas sobre saúde e segurança no trabalho, a fim de termos um ambiente de trabalho justo e salutar, que também representa melhor qualidade de vida e também melhor qualidade de saúde. Tal conhecimento dá munição para combatermos as desigualdades socioeconômicas existentes em nossa sociedade. Só para relembrar alguns pontos importantes, falamos da varíola, da incompreensão da importância da vacina e como isso afetou a economia de uma sociedade em uma determinada época. E hoje estamos convivendo com a pandemia do Covid-19. E sabemos que a desinformação pode acarretar mais mortes, destruir famílias, destruir economias e tornar o ambiente de trabalho mais injusto. Nesse sentido, o conhecimento histórico, a história, é importante para valorizar a ciência médica, para ter uma compreensão melhor da ciência médica e dos protocolos científicos de saúde que devem ser observados pelo governo e também pela sociedade de forma geral, a fim de termos mais qualidade de vida, segurança no ambiente de trabalho e uma sociedade mais justa. Percebemos também que o autoritarismo e a antidemocracia causam enormes prejuízos e tragédias para a sociedade. Por isso é necessária a comunicação,
a informação, o conhecimento sobre a informação, para não ficarmos desinformados, enganados pelas fake news que se espalham por aí, correndo o risco de perder nossa família, nosso trabalho e, pior ainda, a nossa própria vida. Espero que vocês tenham aprendido bastante e que possam procurar mais e mais conhecimento histórico e não esqueçam, por favor, de fazer as atividades. E assim, então, terminamos a aula. Até a próxima.